O silêncio depois daquelas palavras foi tão absoluto que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Não eram batidas normais, eram golpes violentos contra meu peito, como se meu corpo inteiro estivesse tentando escapar da realidade que acabara de se revelar ali, na mesa de Natal, na frente de toda a família Mendonça. Mamãe, por que o papai tem duas casas? Antes de continuar essa história, me conta nos comentários. Que horas você está assistindo e de qual cidade? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum relato. Agora vem comigo, que essa história vai te deixar sem palavras. Valentina tinha apenas 6 anos. Seus olhos claros, herdados do pai, me encaravam com aquela inocência devastadora que só as crianças possuem. A inocência de quem não entende que acabou de jogar uma granada no meio da ceia de Natal. Meu nome é Analice. Tenho 32 anos e nasci numa casinha de madeira às margens do rio Tocantins, em Brasilândia. Uma cidadezinha de 3.000 habitantes, espremida entre o calor sufocante do interior e as águas barrentas do rio que dava nome ao estado. Vim do nada. De família de pescador, de chão batido, de banheiro no mato. Mas naquele momento, sentada à mesa da família mais poderosa da cidade, dona de terras, de gado, de respeito, eu era a nora, a mãe da neta, a esposa do herdeiro. Ou pelo menos achava que era. A pergunta da Valentina pairou no ar como fumaça tóxica. Vi Dona Celina, minha sogra, congelar com o garfo a meio caminho da boca. Vi Kátia, minha cunhada, arregalar os olhos. Vi seu Agenor, o patriarca de 70 e poucos anos que comandava aquela família com mão de ferro e coração de pedra, pausar com o copo de vinho nos lábios. E vi Erinaldo, meu marido de 9 anos, o pai da minha filha, o homem que eu amava desde os meus 19 anos, ficar pálido. Não foi um empalidecer gradual, foi instantâneo, como se todo o sangue tivesse drenado do seu rosto de uma só vez. Forcei minha voz a sair, mesmo com a garganta apertada por um nó que parecia crescer a cada segundo. Que 2 casas, filha? As palavras saíram calmas demais, quase mecânicas, como se eu estivesse lendo um roteiro. Meu cérebro ainda não havia processado completamente o significado daquela pergunta inocente. Valentina ajeitou o guardanapo no colo, completamente alheia à bomba que estava prestes a explodir. Ela estava usando o vestido vermelho que compramos especialmente para o Natal, os cachinhos presos com uma tiara de laço branco. Parecia um anjo portador da verdade mais cruel. A nossa casa e a casa da tia Jéssica. A voz dela saiu clara, sem hesitação, sem malícia. O papai dorme lá também. O garfo de Dona Celina caiu no prato, com um estrondo metálico que ecoou pela sala de jantar como um tiro. Seu Agenor colocou o copo de vinho sobre a mesa com tanta força que o líquido vermelho chapiscou na toalha branca bordada. Eu não conseguia me mexer. Meus olhos estavam fixos em Erinaldo, procurando alguma explicação no rosto dele, algum sinal de que aquilo era um mal-entendido, que minha filha de 6 anos tinha se confundido, que havia uma razão lógica para ela achar que o pai tinha 2 casas. Mas o rosto dele contava outra história. Ele estava suando. Vi uma gota de suor escorrer pela têmpora, deslizar pela lateral do rosto, perder-se na gola da camisa social azul que eu mesma tinha passado naquela manhã. Valentina, do que você está falando? A voz dele saiu trêmula, forçadamente leve, tentando manter aquele tom de pai paciente, explicando mal-entendidos infantis. Mas seu Agenor não estava com paciência para teatro. Deixa a menina falar. A voz do patriarca cortou o ar como uma lâmina. Ele se inclinou para a frente, os olhos penetrantes fixos na neta. Valentina, conta pro vovô. Que casa da tia Jéssica é essa? Valentina sorriu para o avô, sem perceber a tempestade que suas palavras estavam causando. É a casa onde o papai leva eu, às vezes, quando a mamãe está ocupada. A tia Jéssica é a minha professora, vovô. Ela é muito legal. Tem um gatinho chamado Frajola, e ela faz um suco de abacaxi muito gostoso. O papai disse que não era para contar para a mamãe porque era surpresa.
Cada palavra era uma facada. Sentia meu estômago revirar, minha visão embaçar nas bordas. Surpresa. Repeti a palavra mecanicamente, testando-a na língua, tentando fazer meu cérebro aceitar o que estava ouvindo. Valentina assentiu entusiasmada, completamente alheia ao fato de que estava destruindo minha vida a cada sílaba. O papai disse que era surpresa, mas eu não aguento mais guardar segredo, mamãe. Segredo pesa muito. Ela fez uma pausa pensativa. A tia Jéssica disse que o papai é namorado dela. Isso também era segredo. Mas hoje é Natal, e no Natal a gente não pode mentir, né? A professora falou que Jesus nasceu e a gente tem que falar sempre a verdade. O mundo parou. Eu conseguia ouvir o relógio de parede da sala marcando os segundos. Tic-tac. Tic-tac. Cada som era uma eternidade. Namorado. Sua Agenor repetiu a palavra lentamente, saboreando cada letra, os olhos fixos no filho. A professora da minha neta disse que é namorada do meu filho. Não era uma pergunta, era uma sentença. Erinaldo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Parecia um peixe fora d'água, buscando oxigênio, buscando palavras que não existiam, buscando uma saída que não havia. Pai, eu posso explicar. Você tem 5 minutos. A voz de seu Agenor saiu baixa, controlada, mas carregada de uma fúria que eu nunca tinha visto antes. 5 minutos para me explicar por que a minha neta de 6 anos está dizendo que você tem 2 casas. Por que ela conhece a casa da professora dela? Por que essa professora diz que é sua namorada? 5 minutos antes de eu... Ele não terminou a frase. Não precisava. Dona Celina tinha as mãos sobre a boca, os olhos arregalados, enchendo-se de lágrimas. Kátia segurava a mão do marido com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Os sobrinhos, crianças também, olhavam sem entender, sentindo apenas que algo muito ruim estava acontecendo. E eu continuava sentada ali, paralisada, presa entre a necessidade de acreditar que aquilo era um pesadelo e a certeza crescente de que era real. Devastadoramente real. Peguei Valentina no colo com movimentos automáticos, tentando protegê-la do que estava por vir, mesmo sem saber exatamente o que seria. Filha, vai brincar lá no quarto com seus primos por 1 minutinho, tá? Minha voz saiu surpreendentemente firme. Mas, mamãe, eu fiz coisa errada. Pela primeira vez, ela pareceu perceber a tensão no ambiente, o rosto do pai branco como papel, a avó chorando, o avô com aquela expressão que fazia até adultos tremerem. Não, meu amor, você não fez nada errado. Você falou a verdade. E a verdade nunca é errada. Beijei a testa dela, respirando o cheiro de shampoo infantil e inocência. Vai brincar. Daqui a pouco a mamãe vai te buscar. Kátia se levantou rapidamente, pegando Valentina pela mão junto com os próprios filhos. Vem, vamos ver os presentes no quarto. Sua voz estava trêmula, mas ela manteve um sorriso forçado para as crianças. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio voltou, mais pesado, mais sufocante. Eu me virei lentamente para Erinaldo, meu marido. O homem que eu conhecia desde que ele tinha 24 anos e eu, 19. O homem pelo qual enfrentei o desprezo da mãe dele, os olhares de julgamento da cidade inteira, a humilhação de ser chamada de a empregada que deu o golpe. O homem por quem eu abri mão de tudo. Fala. Minha voz saiu rouca, carregada de uma dor que mal começava a se revelar. Fala agora, Erinaldo. Me olha nos olhos e me fala que minha filha inventou isso tudo. Ele não conseguia me olhar. Seus olhos fugiam dos meus, procurando algum ponto seguro na toalha da mesa, no prato de peru frio, em qualquer lugar que não fosse meu rosto. Analice, eu... A voz dele falhou. Ele engoliu seco, as mãos tremendo visivelmente. Eu posso explicar. E foi nesse momento, vendo aquela hesitação, aquele medo, aquela incapacidade de me olhar nos olhos e negar com convicção, que algo dentro de mim se quebrou. Não foi um quebrar dramático, com estrondo e explosão. Foi silencioso.
como um vaso de cristal rachando por dentro, invisível até o momento em que desmorona completamente. Então explica. Seu Agenor bateu a mão na mesa com tanta força que os pratos pularam. Explica para sua mulher, para o seu pai, para sua mãe, o que é isso? O grito ecoou pela casa. Eu nunca tinha visto seu Agenor gritar assim. Ele era um homem de poucas palavras, de gestos contidos, de poder silencioso. Mas naquele momento ele estava desmoronando também, e sua fúria era palpável. Erinaldo finalmente me olhou, e o que vi naqueles olhos que um dia amei me destruiu completamente. Culpa, não confusão, não indignação, não surpresa. Culpa pura e absoluta. É verdade? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Mesmo sentindo cada célula do meu corpo gritar que era verdade, eu precisava ouvir da boca dele. Você tá me traindo com a professora da nossa filha? O silêncio dele foi mais ensurdecedor que qualquer confissão. Dona Celina soltou um soluço abafado. Erinaldo, pelo amor de Deus, fala que não é verdade. Fala pro seu pai que a Valentina se confundiu. Mas Valentina não havia se confundido. Crianças de 6 anos não inventam detalhes como nome de gato, sabor de suco, 2 casas. Crianças de 6 anos não criam histórias elaboradas sobre namorados secretos. Crianças de 6 anos falam a verdade com aquela crueldade desarmada que só a inocência permite. Há quanto tempo? Minha voz saiu num sussurro. Eu não tinha certeza se queria realmente saber a resposta, mas a pergunta escapou mesmo assim. Erinaldo passou a mão pelo rosto, gesto que eu conhecia bem. Ele fazia isso quando estava nervoso, quando estava tentando ganhar tempo para pensar. Analice, por favor, não aqui. Aqui, sim! Eu me levantei tão bruscamente que minha cadeira caiu para trás com um estrondo. Senti minhas mãos tremerem, minha respiração acelerar. Aqui, na frente da sua família, na mesa de Natal, já que foi aqui que eu descobri que meu casamento é uma mentira. Nunca tinha gritado assim na vida. Eu, que sempre fui a esposa contida, a nora submissa, a mulher que abaixava a cabeça e engolia desaforos com um sorriso forçado. Há quanto tempo você está transando com a professora da nossa filha? Há quanto tempo você leva a Valentina para casa dessa mulher? Há quanto tempo você faz eu de idiota? As palavras saíam como vômito, incontroláveis, carregadas de anos de insegurança engolida, de desconfianças ignoradas, de instintos abafados, porque eu não queria acreditar que o homem que eu amava era capaz de me fazer isso. Erinaldo estava tremendo. 1 ano e meio. As palavras caíram como bombas sobre a mesa de Natal. 1 ano e meio. 18 meses. 548 dias de mentiras. Dona Celina levou a mão ao peito, como se tivesse levado um tiro. Seu Agenor ficou tão imóvel que por um segundo pensei que tivesse tido um derrame. 1 ano e meio. Repeti as palavras, testando-as, tentando fazer meu cérebro processar o significado. Você está me traindo há 1 ano e meio, 18 meses, enquanto eu lavava sua roupa, fazia sua comida, dormia do seu lado, cuidava da sua filha. Analice, eu sinto muito. Você sente muito? A risada que saiu da minha boca foi histérica, quebrada. Você sente muito? Há 1 ano e meio você acordava do meu lado, me beijava, dizia que me amava e saía para trepar com outra. E você sente muito? Eu nunca quis te magoar, mas magoou. O grito rasgou minha garganta. Senti lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto, mas não me importei. Você me destruiu! Você usou nossa filha para esconder sua traição! Você fez ela mentir para mim! Foi isso que me quebrou completamente. Não a traição em si, por mais devastadora que fosse. Foi saber que ele tinha envolvido nossa filha, que tinha levado Valentina para a casa da amante, que tinha feito uma criança de 6 anos guardar segredos que nem adultos deveriam carregar. Você usou a Valentina. A voz de seu Agenor saiu baixa, perigosamente calma.
Ele se levantou devagar da cadeira e, mesmo com seus 70 anos, naquele momento ele parecia um gigante. Você usou sua filha de 6 anos como álibi para ir trepar com a amante. Pai, eu não tive escolha. Às vezes eu não tinha com quem deixar ela. O tapa foi tão forte que o barulho ecoou pela sala inteira. Sua Agenor tinha dado um tapa no rosto do próprio filho. A marca dos 5 dedos se formou instantaneamente na bochecha de Erinaldo, um vermelho vivo contra a palidez mortal da pele dele. Dona Celina gritou, levando as mãos à boca. Eu fiquei paralisada, incapaz de processar o que estava vendo. Em 9 anos de casamento, eu nunca tinha visto seu Agenor levantar a mão para ninguém. Ele era um homem de palavra, de olhares que cortavam mais que qualquer violência física. Mas naquele momento, vendo o filho que criou revelar-se um covarde, um mentiroso, um homem capaz de usar a própria filha para esconder traição, algo nele havia rompido também. Você não teve escolha? A voz do velho saiu num sussurro mortal. Você não teve escolha? A escolha era não enfiar o pau em outra mulher. A escolha era respeitar sua esposa. A escolha era ser homem. Erinaldo estava com a mão na bochecha, os olhos arregalados de choque. Ele nunca tinha apanhado do pai na vida, nem quando criança. Seu Agenor não era homem de bater, era homem de olhar, de palavra cortante, de decepção silenciosa que pesava mais que qualquer surra. Mas naquele Natal de 2023, algo havia quebrado no patriarca também. Agenor, por favor. Dona Celina tentou se levantar, tentou segurar o marido, mas ele a afastou com um gesto brusco. Senta, Celina, eu disse para sentar. A voz dele não admitia contestação. Dona Celina caiu de volta na cadeira, soluçando, as mãos entrelaçadas como em oração. Seu Agenor voltou os olhos para o filho. Eu vi algo morrer naquele olhar. Talvez orgulho, talvez esperança, talvez o amor incondicional que pais têm por filhos. O que quer que fosse, desapareceu naquele momento, substituído por algo frio e definitivo. Você ama ela? A pergunta saiu cortante. Erinaldo não respondeu imediatamente. Olhou para mim, depois para o pai, depois para as próprias mãos. Pai, eu... É uma pergunta simples, Erinaldo. Você ama essa professora? O silêncio se estendeu por segundos, que pareceram horas. Eu não conseguia respirar direito, esperando uma resposta que sabia que ia me destruir de qualquer jeito. Eu acho que sim. Acha. Ele acha que ama. 1 ano e meio de mentiras, de traição, de usar nossa filha como álibi, e ele acha que ama. Senti algo gelado tomar conta do meu peito. Não era dor. Pelo menos não ainda. Era entorpecimento. Como se meu cérebro tivesse ativado algum mecanismo de proteção, desligando emoções para que eu pudesse continuar respirando, continuasse de pé, continuasse existindo. E sua esposa? Seu Agenor apontou para mim. Essa mulher que abriu mão de tudo por você? Que aguentou o desprezo da sua mãe? Que foi chamada de interesseira, de golpista, de aproveitadora? Que lavou sua roupa, fez sua comida, cuidou da sua filha, dormiu do seu lado por 9 anos? Ela não merecia nem verdade? Pai, o casamento já estava acabado. Acabado? O grito de seu Agenor fez os copos na mesa tremerem. Ele se virou para mim, os olhos penetrantes fixos no meu rosto. Analice, seu casamento estava acabado? Encontrei minha voz em algum lugar profundo. Não. Pelo menos eu achava que não. Viram? Seu Agenor voltou para o filho, cada palavra saindo como uma sentença. Ela não achava que estava acabado, só você achava. Porque quando um homem quer trair, qualquer desculpa serve. O casamento estava ruim? Tava. A esposa não te entendia? Não entendia. Vocês não transavam mais? Não transavam. É sempre assim. Sempre a culpa da mulher que ficou em casa cuidando de filho e limpando merda enquanto o macho sai caçando buceta fresca. Nunca tinha ouvido seu Agenor falar assim. Palavrão não fazia parte do vocabulário dele.
Mas, naquele momento, o verniz de civilidade havia rachado completamente. Dona Celina chorava sem parar, mas não tentava mais defender o filho. Talvez porque soubesse que não havia defesa. Talvez porque ela mesma, depois de 40 e tantos anos casada com seu Agenor, soubesse reconhecer traição quando via. Há quanto tempo vocês não transavam? Perguntei de repente, minha própria voz me surpreendendo pela frieza. Erinaldo me olhou, confuso. O quê? Você disse que o casamento estava acabado, que a gente não transava mais. Há quanto tempo? Ele hesitou. Eu vi a mentira se formando nos lábios dele. Não mente. Minha voz cortou o ar. Você já mentiu demais. Agora eu quero a verdade. Há quanto tempo a gente não transa? Alguns meses. 3 semanas, Erinaldo. 3 semanas atrás, na noite de sábado, depois da gente ter ido no churrasquinho do Denis. Você chegou em casa bêbado, me arrastou pra cama, transou comigo, gozou e dormiu. Foi há 3 semanas. Sua Celina soltou um gemido abafado. Eu não liguei. Não era hora para pudor. Então não vem me dizer que o casamento estava acabado, que a gente não transava mais, que eu não te dava atenção. 3 semanas atrás você estava dentro de mim. E quantas vezes você tinha transado com ela antes disso? Quantas vezes você saiu da cama dela e veio para minha? Erinaldo abriu a boca, mas nenhum som saiu. O que poderia dizer? Não havia palavras que tornassem aquilo menos repugnante. Vocês usavam camisinha? A pergunta escapou antes que eu pudesse me conter. O silêncio foi a resposta. Senti meu estômago revirar. Corri para o banheiro e vomitei tudo. O peru, a farofa, a rabanada, todo o Natal que tínhamos compartilhado naquela noite de mentiras. Quando voltei para a sala, limpando a boca com as costas da mão, Erinaldo continuava no mesmo lugar, pequeno, quebrado, patético. Quando foi a última vez que você transou com ela? Perguntei, minha voz rouca da queimação do vômito. Analise, por favor. Quando? Ontem. Ontem. Véspera de Natal. Enquanto eu e Valentina decorávamos a árvore em casa, escolhíamos o vestido que ela ia usar. Fazíamos biscoitinhos de Natal. Ele estava com a amante. Você transou com ela ontem e veio para a ceia de Natal hoje. Sentou nessa mesa, deu presente para minha mãe. Brincou com a Valentina. Fingiu ser homem de família. Ele não respondeu. Não havia resposta possível. Seu Agenor voltou a sentar na cabeceira da mesa, de repente parecendo muito mais velho que seus 70 anos. Ele serviu-se de vinho com mãos que tremiam ligeiramente, a única evidência da tempestade emocional que devastava por dentro. Erinaldo. A voz do patriarca saiu cansada, mas ainda carregada de autoridade. Olha para mim. Erinaldo levantou os olhos e, pela primeira vez desde que tudo começara, vi lágrimas escorrerem pelo rosto dele. Pai, eu estraguei tudo. Eu sei, eu sinto muito. Sente muito não resolve nada. Seu Agenor tomou um gole do vinho, devagar, saboreando. Sente muito é o que covarde diz quando é pego. Se você realmente sentisse, não teria feito. Eu perdi a cabeça, pai. Ela era diferente, nova, me fazia sentir. Vivo? Seu Agenor completou com ironia cortante. Deixa eu adivinhar. Sua esposa era obrigação, rotina, mãe da sua filha. A professorinha era paixão, aventura, tesão. É isso? Erinaldo não respondeu, mas o silêncio era confissão. Sabe qual é o problema da sua geração? Seu Agenor continuou, a voz pesada de desprezo. Vocês acham que casamento é diversão permanente, que amor é sentir borboleta na barriga para sempre. Quando o tesão acaba, quando vira rotina, vocês acham que podem jogar fora e pegar outra. Ele apontou para Dona Celina, que continuava chorando em silêncio. Eu e sua mãe estamos juntos há 43 anos. Você acha que foi 43 anos de paixão? De tesão? De borboleta na barriga? Ele riu, um som amargo. Teve ano que eu mal olhava para ela. Teve ano que ela me irritava só de respirar. Teve ano que eu pensei em dar o fora, sumir, começar de novo. Dona Celina olhou para o marido surpresa, as lágrimas parando por um momento.
Mas eu não fui. Sabe por quê? Porque eu dei minha palavra. Porque eu prometi cuidar dela. Porque quando você faz uma família, você assume uma responsabilidade. E homem de verdade não foge de responsabilidade. Ele bateu o copo sobre a mesa. Você não é homem, Erinaldo. Você é menino. Menino mimado que quer brinquedo novo quando o velho enjoa. As palavras eram cruéis, mas Erinaldo não contestou. Apenas ficou ali, cabeça baixa, ombros curvados, enquanto o pai desmantelava qualquer resquício de respeito próprio que ainda pudesse ter. Eu observava tudo como se estivesse fora do meu corpo. Via Erinaldo sendo destroçado pelo pai. Via Dona Celina chorando. Via a ceia de Natal esfriando sobre a mesa, o peru intocado, a farofa virando pedra. E sentia nada. O entorpecimento continuava, como se minha alma tivesse saído do corpo e estivesse observando de longe, protegida, segura da dor que sabia que viria eventualmente. Levanta. A ordem de seu Agenor cortou meus pensamentos. Erinaldo levantou os olhos, confuso. Levanta da minha mesa, você vai sair dessa casa, agora. Pai, é Natal. E você destruiu ele. Você destruiu essa família. Você não merece sentar à mesa com a gente. Dona Celina soluçou mais alto. Agenor, por favor, ele é nosso filho. E eu sou pai dele. E como pai, eu vou ensinar a última lição que tenho para ensinar. Seu Agenor se levantou de novo, imponente apesar da idade. Erinaldo, você tem duas opções. Ou você sai dessa casa por bem, ou eu te tiro à força. E mesmo com 70 anos, eu ainda consigo. Não era ameaça vazia. Seu Agenor tinha passado a vida lidando com gado, consertando cerca, trabalhando sol a sol. Ele era magro, mas tinha uma força nervosa que vinha de décadas de trabalho pesado. Erinaldo se levantou devagar, as pernas bambas. Olhou para a mãe, buscando apoio. Dona Celina desviou o olhar. Pela primeira vez em 9 anos, vi minha sogra não defender o filho. E aquilo, mais que qualquer palavra, mostrou a gravidade do que Erinaldo tinha feito. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos, o rosto marcado pelo tapa do pai. Analice, A gente pode conversar amanhã, quando todo mundo estiver mais calmo? A risada que saiu da minha boca me surpreendeu. Era seca, quebrada, sem humor. Conversar? Conversar o quê, Erinaldo? Você já falou tudo. Você me traiu por 1 ano e meio. Você usou nossa filha. Você transou com ela ontem e veio pra ceia hoje. Que parte disso precisa de mais conversa? A gente pode tentar consertar. Consertar? Senti algo quente começar a rachar o gelo em volta do meu coração. Consertar como? Você vai voltar no tempo e não enfiar seu pau na professora da nossa filha? Vai voltar no tempo e não mentir na minha cara por 18 meses? Vai voltar no tempo e não fazer a Valentina guardar segredo? Ele deu um passo em minha direção. Eu recuei instintivamente. Não encosta em mim. Minha voz saiu firme, cortante. Nunca mais. Analice. Vai embora, Erinaldo. Vai para a casa da sua professorinha. Já que você tem 2 casas, escolhe uma, porque essa aqui não é mais sua. A casa é minha, meu pai que deu. A casa é da Valentina agora. A voz de seu Agenor cortou qualquer argumento, junto com tudo que seria seu. Erinaldo congelou. Como assim? Seu Agenor voltou a sentar, servindo-se de mais vinho, tranquilo como se estivesse discutindo previsão do tempo. A partir de hoje, você está deserdado. Não vai receber 1 centavo das fazendas. Não vai trabalhar mais para mim. Não vai ter acesso a nenhum bem da família. Pai, você não pode fazer isso. Eu posso. Eu sou dono de tudo. Eu decido para quem vai. Ele tomou um gole saboreando. Tudo que era para ser seu vai para Valentina. E como ela é menor, a mãe dela administra até ela completar 21 anos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Erinaldo ficou pálido de novo, mas dessa vez não de medo ou culpa. Era pânico financeiro puro. Ele tinha crescido sabendo que seria herdeiro. As 3 fazendas,
Os 2.000 hectares de terra, as 2.000 cabeças de gado, tudo seria dele. Ele nunca teve que se preocupar com dinheiro porque sabia que era só esperar o pai morrer. E agora, em 1 segundo, por causa de uma pergunta inocente de uma criança de 6 anos, ele tinha perdido tudo. Pai, você não pode dar as fazendas para ela. Ela mal sabe ler, ela era empregada, ela não entende nada de gado, de terra, de negócio. As palavras saíram num desespero cru, e foi só quando terminou de falar que Erinaldo pareceu perceber o que tinha dito. Ele olhou para mim, o horror no rosto mostrando que se dava conta da ofensa. Mas o dano estava feito. Sua Agenor se levantou mais uma vez, e dessa vez deu a volta na mesa, parando na minha frente. Para minha surpresa, ele estendeu a mão e ajudou-me a levantar da cadeira. Depois, na frente de todos, ele beijou minha mão. Era um gesto antiquado, cavalheiresco, completamente fora de época. Mas vindo de seu Agenor, homem que nunca demonstrava afeto, que tratava negócios com punho de ferro e coração de pedra, foi avassalador. Analice. Sua voz saiu firme, clara. Você trabalhou na minha casa por 1 ano como doméstica. Você foi humilhada pela minha esposa, desprezada pela cidade, chamada de interesseira e aproveitadora. Mas você nunca roubou 1 centavo. Nunca faltou com respeito. Nunca fez nada além de trabalhar honestamente. Ele olhou para Dona Celina, que agora chorava por outros motivos. Quando você e meu filho começaram a namorar, eu mandei investigar você. Queria saber se era golpe, se era interesse. Sabe o que descobriram? Eu não sabia. Nunca soube que tinha sido investigada. Que você era exatamente o que parecia. Moça pobre, honesta, trabalhadora, que tinha perdido o pai cedo, que sustentava a mãe, que nunca teve namorado porque trabalhava demais para ter tempo para essas coisas. Que na escola era boa aluna, mas teve que parar para trabalhar. Ele apertou minha mão. Eu deixei você casar com meu filho porque achei que você ia ser boa para ele, que ia deixar ele homem de verdade. E você foi. Você foi esposa perfeita, mãe perfeita. Você aguentou minha mulher, aguentou os olhares da cidade, aguentou ser tratada como menos. Sua voz rachinou ligeiramente. E meu filho retribuiu te traindo com a professora da filha de vocês. Dona Celina soluçou alto. Eu vi, pela primeira vez em 9 anos, algo que parecia remorso no rosto dela. Seu Agenor se virou para o filho. Você disse que ela mal sabe ler, que era empregada, que não entende de gado. Ele sorriu, mas era um sorriso sem calor. Então eu vou ensinar ela. Vou ensinar tudo que eu não consegui ensinar você. E quando ela aprender, ela vai tocar as fazendas melhor que você jamais tocou. Pai, isso é loucura. As fazendas são minha herança. Eram. Não são mais. Seu Agenor apontou para a porta. Agora sai da minha casa. E não volta. Você tem 2 casas, lembra? Vai morar na outra. Erinaldo ficou ali, paralisado, processando a destruição completa da vida que conhecia. Você vai voltar atrás. Você vai ver que foi exagero. Eu nunca volto atrás. A voz de seu Agenor era final. E quando eu morrer, tá tudo no testamento. Notarizado, registrado. Você pode até tentar brigar na justiça, mas eu vou deixar tudo certinho para não ter brecha. Ele voltou para sua cadeira, pegou o garfo e voltou a comer o peru, como se não tivesse acabado de deserdar o único filho homem. Agora sai. Tô cansado de olhar para sua cara. Erinaldo ficou ali por mais alguns segundos, como se esperasse que alguém interviesse, que alguém dissesse que aquilo era exagero, que Natal é tempo de perdão, que família não se abandona. Mas ninguém falou nada. Dona Celina continuava chorando baixinho, o guardanapo apertado contra o rosto, mas não defendeu o filho. Kátia tinha voltado da sala onde deixara as crianças e permanecia encostada na parede, os braços cruzados, o rosto uma máscara de decepção. E eu estava em pé ao lado de seu Agenor, incapaz de sentir qualquer coisa além daquele entorpecimento gelado que me protegia da dor que sabia que viria. Vai, Erinaldo.
A voz de Dona Celina saiu abafada pelo tecido. Seu pai tá certo, você precisa ir embora. Mãe? A voz dele saiu quebrada, infantil, como um menino que não entendia por que estava sendo castigado. Você usou minha neta para esconder traição. Pela primeira vez, Dona Celina levantou o rosto e seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas a voz saiu firme. Você fez uma criança de 6 anos mentir, guardar segredo. Você sabe o que isso faz com uma criança? Você sabe o peso que você colocou nos ombros dela? Erinaldo não respondeu. Eu te protegi a vida toda. Dona Celina continuou, cada palavra saindo com dificuldade, como se estivesse arrancando pedaços da própria alma. Quando você rodou em matemática na escola, eu convenci o professor a te dar outra chance. Quando você bateu o carro bêbado, eu dei dinheiro pro dono da oficina não fazer BO. Quando você quis casar com a Analice e eu achei que era loucura, eu ainda fui no casamento porque você era meu filho. Ela levantou devagar, apoiando-se na mesa. Mas isso eu não protejo. Isso eu não defendo. Você não é mais o menino que eu criei. Você é um estranho. As palavras caíram como sentenças. Vi algo quebrar no rosto de Erinaldo. A última esperança de que a mãe sempre protetora interviria, sempre acharia uma desculpa, sempre o salvaria. Mas não desta vez. Ele olhou ao redor uma última vez. Para a mesa de Natal, para a família que tinha destruído, para a vida que tinha jogado fora. Depois saiu. Não bateu a porta. Não gritou. Não fez cena. Apenas saiu, na noite de Natal, sozinho. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Ouvi o motor do carro dele ligando, o barulho dos pneus no cascalho da entrada, o som se afastando até desaparecer completamente. E então, como se alguém tivesse cortado os fios que me mantinham em pé, minhas pernas falharam. Caí de joelhos no chão. Não chorei, não gritei. Apenas fiquei ali, ajoelhada no tapete da sala de jantar, olhando para o nada, tentando processar que minha vida tinha acabado de desmoronar. Senti mãos me levantarem. Era seu Agenor de um lado e Kátia do outro. Eles me levaram para o sofá, me sentaram com cuidado, como se eu fosse quebrar ao menor toque brusco. E talvez fosse mesmo. Respira, Analice. Só respira. A voz de Kátia era suave, mas firme. Ela segurou minha mão, apertando de leve. Dentro, fora, dentro, fora. Obedeci mecanicamente. Dentro, fora, dentro, fora. Aos poucos, a sala voltou ao foco. Vi Dona Celina sentada numa poltrona, o rosto escondido nas mãos. Vi seu Agenor de pé na varanda, as mãos nos bolsos, olhando para o escuro como se pudesse encontrar respostas ali. A Valentina. Minha voz saiu rouca, urgente. Preciso ver a Valentina. Ela tá dormindo. Kátia apertou minha mão de novo. Botei ela e as crianças para dormir quando ficou óbvio que a situação ia piorar. Ela não viu nada depois que saiu da mesa. Agradeci a Deus por pequenas misericórdias. Valentina não precisava ver o pai sendo expulso de casa. Não precisava ver a mãe desmoronando. Não precisava carregar mais culpa do que a inocente pergunta que fizera já imporia. Eu preciso levar ela para casa. Você não está em condições de dirigir. Kátia foi firme. Fica aqui hoje. Amanhã a gente vê. Não posso ficar aqui. Pode sim. Dona Celina falou pela primeira vez desde que Erinaldo saíra. Sua voz estava fraca, quebrada. Essa casa sempre foi sua também. Mais sua que do meu filho, pelo jeito. Ela se levantou da poltrona com dificuldade, como se tivesse envelhecido 10 anos nas últimas horas. Veio até mim, ajoelhando-se com esforço ao lado do sofá. Analice. Ela pegou minha mão e eu senti as palmas ásperas, marcadas por anos de trabalho doméstico antes de casar com seu Agenor. Eu te pedi desculpas antes, mas não da maneira certa, não do fundo do coração. Dona Celina, não precisa... Preciso, sim. Ela apertou minha mão com força surpreendente. Quando você começou a trabalhar aqui, eu te tratei como empregada,
Quando você e Erinaldo começaram a namorar, eu te tratei como interesseira. Quando vocês casaram, eu te tratei como menos. Menos que meu filho, menos que a família, menos que humana. Lágrimas escorriam livre pelo rosto dela agora. E você aguentou tudo, com a cabeça erguida, com dignidade. Você nunca me desrespeitou, nunca respondeu mal, nunca fez escândalo. Você só amou meu filho, cuidou da minha neta, trabalhou duro. Foi esposa e mãe perfeita. Ela soluçou. E meu filho retribuiu te traindo. E eu fui tão cega que não vi. Ouvi e não quis acreditar. Porque era mais fácil acreditar que você era problema do que aceitar que meu filho não prestava. Dona Celina, me perdoa. Ela pôs a testa contra nossas mãos entrelaçadas. Me perdoa por tudo. Por cada olhar torto, por cada comentário maldoso, por cada vez que te fiz sentir pequena. Me perdoa. Algo dentro de mim rachinou. O gelo em volta do meu coração começou a derreter, e com ele veio a dor que eu tinha mantido à distância com entorpecimento e choque. Eu te perdoo. As palavras saíram antes que eu pensasse, mas eram verdadeiras. Eu te perdoo. E então chorei. Chorei pelos 9 anos de casamento jogados fora. Chorei pelas 18 meses de mentiras. Chorei pela inocência perdida da minha filha. Chorei pela humilhação de ser a última a saber. Chorei por ter acreditado nele quando todas as evidências diziam para não acreditar. Dona Celina me abraçou, e nós choramos juntas. 2 mulheres que tinham amado o mesmo homem de formas diferentes e tinham sido traídas pela cegueira desse amor. Não sei quanto tempo ficamos assim. Podiam ter sido minutos ou horas, mas quando finalmente me afastei, me sentia vazia. Não no sentido ruim, apenas vazia de expectativas, de ilusões, de falsas esperanças. Kátia apareceu com um copo de água e 2 comprimidos. É calmante, vai te ajudar a dormir. Tomei sem questionar. Naquele momento, a ideia de apagar, de não sentir, de não pensar, era a coisa mais atraente do mundo. Vem, vou te levar para o quarto de hóspedes. Kátia me ajudou a levantar. E a Valentina? Tá dormindo com minhas filhas. Eu vou ficar de olho. Deixei-me ser guiada a escada acima, para um dos quartos de hóspedes que Dona Celina mantinha sempre impecáveis. A cama tinha lençóis brancos que cheiravam a lavanda. Havia flores frescas no criado mudo. Kátia me ajudou a tirar os sapatos, a me deitar. Puxou o cobertor até meu queixo como se eu fosse criança. Você vai ficar bem, ela disse, passando a mão no meu cabelo. Não parece agora, mas vai. Como você sabe? Porque você é mais forte que meu irmão jamais foi. Você sempre foi. Ela apagou a luz e saiu, fechando a porta suavemente. Fiquei ali, na escuridão, sentindo o calmante fazer efeito. Meus pensamentos começavam a ficar nebulosos, distantes. A última coisa que pensei antes de apagar completamente foi a voz da Valentina. Mamãe, por que o papai tem 2 casas? Dormi e não sonhei. Acordei com luz do sol batendo no rosto. Por um momento, ainda grogue do calmante, não lembrei onde estava. Depois tudo voltou de uma vez. A ceia de Natal, a pergunta da Valentina, a confissão de Erinaldo, a expulsão, o deserdamento. Não era pesadelo, era real. Sentei na cama devagar, testando meu estado emocional como se testasse um osso quebrado. Doía? Sim. Era suportável? Por enquanto. Havia uma bandeja sobre a mesinha de centro, café preto, pão com manteiga, suco de laranja, e um bilhete em caligrafia caprichada que reconheci como de Dona Celina. Analice, quando acordar, vem conversar com a gente. Preciso te falar uma coisa importante. Celina. Comi mecanicamente, apenas porque sabia que precisava. O café estava quente, forte, me ajudando a despertar completamente. O pão estava fresco, ainda macio. Depois de me arrumar minimamente no banheiro da suíte,
lavar o rosto, prender o cabelo num rabo de cavalo frouxo, bochechar água para tirar o gosto amargo do calmante. Desci as escadas. Encontrei seu Agenor e Dona Celina sentados à mesa da cozinha. Não na sala de jantar onde tudo tinha desmoronado na noite anterior, a mesa ainda estava lá, com os restos da ceia de Natal que ninguém tinha tido estômago para comer ou coragem para limpar. Bom dia. Minha voz saiu rouca. Bom dia, filha. Seu Agenor indicou uma cadeira. Senta, a gente precisa conversar. Sentei, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, esperando. Dona Celina serviu-me mais café sem perguntar. Depois, sentou de novo, trocando olhares com o marido. Analice. Seu Agenor começou, a voz firme, mas não ríspida. O que eu disse ontem não foi calor do momento. Não foi raiva que vai passar quando eu esfriar a cabeça. Eu sei. Você sabe? Ele pareceu surpreso. O senhor não é homem de falar por falar. Nunca foi. Um sorriso triste tocou os lábios dele. Esperta. Sempre soube que você era esperta. Ele tomou um gole do próprio café. Eu vou deserdar o Erinaldo. Tudo que seria dele vai para Valentina. E você vai administrar até ela ter idade. Seu Agenor, eu não sei nada de fazenda. Vai aprender, eu ensino. Ele se inclinou para a frente. Analice, eu tenho 70 anos. A saúde não tá mais a mesma. Problemas no coração, pressão alta, diabetes. Os médicos falam que eu tenho que diminuir ritmo, mas eu não sei viver devagar. Dona Celina segurou a mão dele sobre a mesa, apertando de leve. Eu preciso de alguém para tocar as fazendas quando eu não puder mais. A Kátia não quer. Ela tem a vida dela em Palmas, o marido dentista, a clínica. O Erinaldo... Ele pausou. O Erinaldo mostrou que não merece. Mas tem gente qualificada, administradores de fazenda, gente com formação. Tem, e eu vou contratar os melhores para te ajudar. Ele apertou minha mão. Mas eu quero você no comando, porque você tem o que eles não têm. O quê? Motivo para fazer direito. Você vai estar lutando pela sua filha, pelo futuro dela. Ninguém luta mais duro que mãe protegendo cria. Senti lágrimas arderem nos olhos de novo, mas forcei-as a recuar. Eu não sei se consigo. Consegue. Você é filha de pescador, criada na pobreza, trabalhou desde criança. Você sabe o que é luta, e eu vou te ensinar o resto. Dona Celina finalmente falou. Analice, eu sei que ontem foi horrível, e vai ser difícil pelos próximos tempos, mas eu quero que você saiba. Você tem família, nós, Agenor e eu, a Kátia. Você não tá sozinha. E o Erinaldo? O que tem o Erinaldo? A voz de seu Agenor endureceu. Ele é pai da Valentina. Uma hora ou outra ele vai querer ver ela. Ele pode ver, se a menina quiser. Seu Agenor foi categórico. Mas ele não põe os pés nas minhas terras e não encosta um dedo no patrimônio. Isso tá decidido. Respirei fundo. E o divórcio? Você vai entrar com pedido hoje mesmo. Dona Celina puxou um cartão de dentro do bolso. Esse é o advogado da família. Dr. Maurício, eu já liguei para ele. Ele tá esperando você. Peguei o cartão, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Divórcio. 9 anos de casamento terminando em papelada e assinaturas. Ele vai tentar brigar pela casa, pelos bens. Comecei. Deixa ele tentar. Seu Agenor sorriu, mas não era um sorriso agradável. A casa tá no meu nome. Fui eu que dei de presente, mas nunca transferi. Os carros também. O Erinaldo não tem nada no nome dele. Nada. Engoli seco. O senhor planejou isso? Não. Mas eu sempre fui cuidadoso com patrimônio. E agora esse cuidado vai proteger você e minha neta. Kátia entrou na cozinha naquele momento, trazendo Valentina pela mão. Minha filha estava de pijama ainda, os cabelos bagunçados de sono, esfregando os olhos. Mamãe! Ela correu para mim e eu a peguei no colo, sentindo o cheiro de criança, de inocência, de tudo que eu precisava proteger. Oi, meu amor. Dormiu bem? Dormi. Sonhei que eu era princesa e tinha um castelo gigante. Ela me abraçou apertado. Mamãe,
Por que a gente dormiu na casa da vovó? O papai não veio buscar a gente? Troquei olhares com seu Agenor. Filha, a mamãe precisa conversar com você sobre uma coisa. Sobre o quê? Como explicar para uma criança de 6 anos que o mundo dela tinha acabado de mudar para sempre? Sobre o papai. Kátia discretamente saiu da cozinha, levando os pais junto. Fiquei sozinha com Valentina. O papai tá bravo comigo? Ela perguntou, os olhos claros, tão parecidos com os de Erinaldo, fixos nos meus. Por causa do que eu falei ontem no jantar? Não, meu amor, o papai não tá bravo com você. Então, por que ele não veio dormir com a gente? Porque o papai e a mamãe vão morar separados agora. Separados como? Como a tia Jéssica e o papai. Lembra que você disse que ele dorme lá também? Então, agora ele vai morar só lá. E nós vamos morar na nossa casa. Valentina processou a informação com aquela seriedade que crianças às vezes têm. É por causa da tia Jéssica? O papai gosta mais dela que de nós? A pergunta me atravessou como faca. Não é sobre gostar mais ou menos, filha. É sobre adultos fazendo escolhas erradas. O papai fez escolha errada? Fez. E agora a gente não vai morar mais com ele? Não. Mas você pode ver ele quando quiser, se você quiser. Valentina ficou em silêncio por um longo momento, a cabecinha trabalhando. Eu não quero. Filha, eu não quero ver ele, mamãe. Ele te fez chorar. O vovô ficou bravo. A vovó ficou triste. Tudo por causa dele. Valentina, ele ainda é seu pai. Mas ele não é bom. Ela me olhou com aquela sabedoria assustadora que crianças às vezes demonstram. Pai bom não faz mãe chorar. Não consegui argumentar com isso. Abracei minha filha com força, sentindo as lágrimas escorrerem de novo. Eu te amo tanto, minha filha. Tanto. Eu também te amo, mamãe. E tá tudo bem. A gente tem a vovó e o vovô. E a tia Kátia. E a vovó Pérola. A gente não precisa do papai. Das bocas das crianças sai a verdade mais pura e mais cruel. Os dias seguintes foram um borrão de advogado, papelada e descobertas dolorosas. Dr. Maurício era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação dourada, terno impecável. Tinha escritório em Palmas, mas atendia a família Mendonça há décadas. Dona Analice. Ele me cumprimentou com gentileza formal. Lamento muito pelas circunstâncias que nos trazem aqui. Sentei na cadeira estofada em frente à mesa dele, Valentina comigo, porque não quis ficar com ninguém depois do Natal. Ela estava distraída com um tablet que Kátia emprestara, vendo desenhos com fones de ouvido. Eu preciso que a senhora me conte tudo, desde o início. Contei. O casamento, os anos juntos, as mudanças no comportamento de Erinaldo, a traição, a descoberta no Natal. Dr. Maurício tomava notas com caligrafia miúda e precisa. 18 meses de relacionamento extraconjugal, com a professora da filha menor, envolvendo a criança nas idas à casa da amante. Ele pausou. Isso é muito grave. Grave como? Grave o suficiente para que a senhora tenha todas as cartas na mesa. Guarda da criança, pensão, partilha de bens. Tudo favorece a senhora. E ele tem direito a alguma coisa? Tecnicamente, metade dos bens adquiridos durante o casamento. Mas, pelo que seu Agenor me informou, não há bens em nome do casal. A casa está no nome dele. Os carros também. As contas bancárias conjuntas têm saldo próximo de 0. Seu esposo usava cartão empresarial vinculado às fazendas. Então ele não tem nada? Correto. E considerando que foi desligado das fazendas, ele terá que buscar renda em outro lugar. Senti uma pontada de algo. Não era pena, mas também não era satisfação. Era apenas vazio. E a Valentina? A senhora terá guarda total. Erinaldo poderá pedir visitação, mas dado que usou a menor para encobrir adultério, é possível que o juiz restrinja ou condicione essas visitas. E a pensão? Ele terá que pagar. O valor será baseado na renda dele. Se ele estiver desempregado, será sobre a capacidade de renda.
Alguém com formação em agronomia, de família conhecida, não pode alegar incapacidade. Doutor Maurício juntou os papéis. Vou dar entrada hoje mesmo. Divórcio litigioso com base em infidelidade comprovada. Em 6 meses, no máximo, a senhora estará livre. Livre. A palavra ecoou na minha cabeça. Enquanto isso, a cidade fervilhava. Brasilândia tinha 3.000 habitantes. Todo mundo conhecia todo mundo. E todo mundo adorava uma fofoca. Soube que o Erinaldo tá vivendo com a professorinha. Coitada da Analice, tão novinha, já separada. Dizem que o seu Agenor deserdou o filho. A dona Celina tá de cama de tanta vergonha. Eu tentava ignorar, mas em cidade pequena, ignorar fofoca é impossível. Foi minha amiga Danúbia quem me contou os detalhes que eu não sabia que queria saber. Danúbia e eu éramos amigas desde criança. Ela também era pobre, também tinha trabalhado de doméstica, mas tinha conseguido terminar os estudos e virar técnica de enfermagem no postinho de saúde. Analice, você precisa saber, ela disse sentada na minha cozinha, tomando o café que eu fizera no automático. Todo mundo na cidade sabia. As palavras foram como tapa. Todo mundo. Todo mundo. Ela não tentou suavizar. Há mais de 1 ano, eles não escondiam direito. Eram vistos juntos no mercado em Palmas, na sorveteria, no motel da BR. Senti meu estômago revirar. E ninguém me contou? Ninguém queria ser o portador de má notícia. E tem gente que achou que você sabia e estava fazendo vista grossa. Fazendo vista grossa? A voz saiu mais alta que pretendia. Por que eu faria vista grossa para o meu marido me trair? Porque ele é Mendonça. Porque você veio de baixo. Porque tem mulher que aguenta a traição para não perder status. As palavras eram cruas, mas verdadeiras. Em cidade pequena, sobrenome e dinheiro ainda importavam mais que dignidade para muitas pessoas. Eu jamais... Eu sei, eu te conheço, mas muita gente não conhece. Muita gente ainda te vê como a empregada que deu sorte. A raiva que senti foi surpreendente na intensidade. Dei sorte? Dei sorte? Casei com um homem que me traiu por 18 meses, que usou minha filha de álibi, que transou com outra mulher e voltava para minha cama. Isso é sorte? Danúbia me abraçou enquanto eu explodia em soluços raivosos. Desculpa, foi jeito errado de falar. Eu só quis dizer que você é forte, Ana. Mais forte que essa cidade, que esse povo, que esse filho da puta do Erinaldo. Chorei até secar. Depois, limpando o rosto, bebi o café frio de um gole só. Conta tudo. Eu quero saber tudo. E ela contou. Contou que Jéssica tinha vindo de Palmas há 2 anos, transferida para a escolinha municipal. Bonita, jovem, solteira, causou rebuliço entre os homens da cidade. Contou que Erinaldo tinha começado a aparecer na escola com frequência, sempre com desculpa de pegar documentos, de conversar sobre Valentina, de participar de atividades de paz. Contou que os dois foram vistos juntos em Palmas, na sorveteria Roxinha, no shopping Capim Dourado, no motel Lua Nova da BR. E você acha que eles só transavam ou era mais que isso? Danúbia suspirou. Pelo que ouvi falar, ele dizia que amava ela, que ia se separar de você, que vocês só estavam juntos pela Valentina. A mentira clássica, a mesma que todo homem casado conta para a amante. E ela acreditava? Pelo visto, sim. Tanto que quando ele apareceu na casa dela depois do Natal, ela o recebeu de braços abertos. Sentiu o estômago revirar de novo. Ele tá morando com ela? Tá, na casinha que ele alugou para ela. Aluguel pago com dinheiro das fazendas. Ou melhor, era pago. Porque o seu Agenor cortou tudo. E agora? Agora ele tá fudido. Danúbia não se desculpou pelo palavrão. Sem emprego, sem dinheiro, morando de favor na casa da amante. O homem que ia ser herdeiro de 3 fazendas agora não tem onde cair morto. Deveria sentir satisfação, mas só sentia cansaço. E ela, a Jéssica, pediu demissão da escola,
Óbvio que iam demitir ela mesmo. Não pode ser professora e ficar com pai de aluno casado. Agora ela tá procurando emprego em Palmas. E o Erinaldo? Tentou voltar pro pai, tentou ligar, foi na fazenda. Seu Agenor mandou os capangas botarem ele pra fora. Disse que se ele tentasse entrar de novo, ia acionar a polícia. A imagem de Erinaldo sendo expulso das próprias terras pelos empregados do pai deveria ser cômica, mas era apenas triste. Ele tentou falar comigo, admiti. E você falou? Não. Bloqueei o número, mudei a fechadura. Não quero ver ele. E a Valentina? Disse que não quer ver o pai. Danúbia balançou a cabeça. Criança sabe. Sabe quando adulto é falso. Sabe quando amor não é real. Ficamos em silêncio por um momento. E você? Danúbia finalmente perguntou. Como você tá de verdade? Pensei antes de responder. Não sei. Tem hora que eu choro. Tem hora que eu sinto raiva. Tem hora que eu não sinto nada. É como se eu tivesse flutuando, sabe? Como se nada fosse real. É o choque. Vai passar. E quando passar? Aí você vai sentir tudo de uma vez. E vai doer pra caralho. Mas depois disso, você vai sarar. E vai ficar mais forte. Eu queria acreditar nela. Nos dias seguintes, comecei a aprender sobre fazendas. Seu Agenor me levava todos os dias para as propriedades. Me mostrava tudo: pasto, gado, cerca, instalações, maquinário. Presta atenção, isso aqui vai ser teu e da Valentina. Eu prestava, anotava tudo em caderno, tirava foto, perguntava o que não entendia. Por que essa vaca tá separada? Porque tá prenha. Gado prenhe precisa de cuidado especial. E essa área cercada? É para gado de engorda, alimentação diferente, acompanhamento diário. Aprendi sobre raça de gado, Nelore, Brahman, Angus. Aprendi sobre pasto, braquiária, Mombasa, Tanzânia. Aprendi sobre calendário sanitário, vacinação, vermifugação, marcação. Você tá aprendendo rápido. Seu Agenor elogiou depois de 2 semanas. Mais rápido que o Erinaldo jamais aprendeu. Porque eu preciso, não é hobby para mim, é sobrevivência. Ele sorriu. Por isso eu escolhi você. Também aprendi sobre dinheiro. Seu Agenor abriu os livros para mim. Receitas, despesas, lucro, prejuízo. As 3 fazendas juntas rendem em média 150 mil reais por mês. Depois de despesa, lucro líquido fica em 90 mil reais. 90 mil por mês. Mais que eu conseguia imaginar. Isso é dividido como? Era para ser dividido entre eu, a Celina e o Erinaldo. Mas agora vai ser eu, a Celina e você, administrando a parte da Valentina. Ele me mostrou os papéis. 30% das fazendas vai ser da Valentina quando ela completar 21 anos. Até lá, você administra. O lucro dessa parte, uns 27 mil reais por mês, é seu para cuidar dela e manter a vida de vocês. 27 mil reais por mês. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Seu Agenor, isso é muito. É o que minha neta merece. E o que você merece por ter aguentado meu filho por 9 anos. Senti lágrimas arderem, mas segurei. Obrigada. Não me agradece. Você vai ganhar esse dinheiro. Vai trabalhar, vai suar, vai aprender. Não é presente, é salário. E ele estava certo. Eu trabalhava. Acordava às 5 da manhã. Ia para a fazenda com seu Agenor. Voltava ao meio-dia para almoçar com Valentina. Voltava para a fazenda à tarde. Chegava em casa às 6. Era cansativo, mas era também libertador. Pela primeira vez na vida, eu não dependia de homem. Não dependia de marido. Tinha meu próprio dinheiro. Minha própria capacidade. Era poderoso. Dona Celina também mudou. A mulher que tinha me desprezado por anos agora me tratava como filha. Analice, você precisa de roupa melhor. Vem, vamos em Palmas fazer compra. Dona Celina, eu não preciso. Precisa sim. Você vai tocar fazenda. Vai ter que lidar com peão, com comprador, com veterinário. Tem que ter presença. Tem que se impor. Ela me levou em lojas que eu nunca tinha entrado na vida.
lojas de roupa cara, de sapato importado, de perfume francês. Experimenta essa calça jeans, e essa bota, e essa camisa. Dona Celina, isso tá muito caro. Eu pago. Considera presente de Natal atrasado. Voltamos com o carro cheio de sacolas. Roupa, sapato, bolsa, maquiagem. Agora você parece mulher de fazendeiro. Dona Celina disse satisfeita. Eu sou mulher de fazendeiro. Ou era. Não, você era mulher de herdeiro. Agora você é fazendeira. Tem diferença. E tinha mesmo. 3 meses depois do Natal, eu já tocava sozinha 30% das operações. Seu Agenor ainda supervisionava, mas cada vez menos. Você não precisa mais de mim. Ele disse um dia, orgulho na voz. Você já sabe tudo. Não sei tudo, mas sei o bastante. Sabe o bastante para eu morrer em paz. Não fala assim. Analice, eu tenho 70 anos, coração ruim, diabetes, pressão alta. Eu não vou durar muito. Seu Agenor, deixa eu falar. Ele pegou minha mão. Quando eu morrer, 60% das fazendas vai ser sua. 30% da Valentina que você já administra, mais 30% que seria meu. Os outros 40% fica para Celina até ela morrer. Depois vai para você também. E a Kátia? Kátia não quer. Já conversei com ela. Ela tem a vida dela em Palmas. Ela quer uma quantia em dinheiro que eu vou deixar. Mas as fazendas ela não quer. E o Erinaldo? Não vai ter um centavo. Já está no testamento, registrado em cartório. Ele pode até tentar brigar na justiça, mas não vai conseguir nada. Eu deveria sentir culpa, mas não sentia. Erinaldo tinha feito escolhas. Agora vivia com as consequências. 4 meses depois do Natal fatídico, em abril de 2024, o divórcio foi oficializado. Erinaldo não apareceu na audiência. Mandou advogado, um recém-formado de Palmas que mal sabia segurar os papéis direito. Dr. Maurício destroçou qualquer tentativa de defesa. Meu cliente cometeu adultério por 18 meses, envolveu menor de idade para encobrir o relacionamento extraconjugal, abandonou o lar conjugal e não provê sustento para a filha há 4 meses. A senhora juíza tem alguma dúvida sobre quem deve ter a guarda? A juíza, uma mulher de uns 40 e poucos anos, olhos cansados atrás de óculos de grau, olhou os papéis com expressão de desgosto. Guarda total para a genitora. Visitação do genitor mediante agendamento e acompanhamento. Pensão alimentícia no valor de 30% dos rendimentos líquidos do requerido, não podendo ser inferior a um salário mínimo. O advogado de Erinaldo tentou protestar. Excelência, meu cliente está desempregado no momento. Então ele precisa arranjar emprego. Próximo caso. Saí do fórum me sentindo vazia de novo. Não tinha satisfação, não tinha raiva, só aquele vazio que tinha me acompanhado desde o Natal. Como você tá? Dr. Maurício perguntou enquanto caminhávamos até o carro. Não sei. Devia sentir alguma coisa, né? Alívio, raiva, tristeza, mas não sinto nada. É normal. Você ainda está processando. Faz 4 meses. 9 anos de casamento não se supera em 4 meses. Ele tinha razão. Enquanto isso, a vida de Erinaldo tinha desmoronado completamente. Danúbia me mantinha informada, mesmo eu pedindo para ela não fazer isso. Ele arrumou emprego numa loja de ração em Palmas. Ganha 2.500 reais por mês. 2.500. O herdeiro de 3 fazendas, formado em agronomia, agora vendia ração de cachorro. E a Jéssica? Terminou com ele. Aquilo me surpreendeu. Terminou? Há 1 mês? Descobriu que ele estava dando em cima de uma cliente da loja. Ele não muda, Ana. Não muda. Nunca mudou. Provavelmente nunca mudaria. E ele? Onde está morando? Numa pensão. Quarto alugado, banheiro compartilhado, cozinha coletiva. Do casarão dos Mendonça para um quarto de pensão. A queda tinha sido brutal. Ele tentou falar com a Valentina? Tentou, mas ela não quer. E o juiz disse que não pode forçar. Minha filha tinha deixado muito claro que não queria ver o pai. E eu não ia obrigá-la. Pai bom não faz mãe chorar.
ela tinha dito. E eu não conseguia discordar. Em junho, seu Agenor teve um infarto. Ele estava na fazenda, fazendo ronda matinal como sempre fazia, quando sentiu dor no peito. Os peões ligaram para a ambulância, mas Brasilândia não tinha hospital. Tiveram que levar para Palmas, 1h30 de estrada. Chegou vivo, passou por cirurgia. Colocaram 3 pontes de safena. Fiquei no hospital com Dona Celina durante as 8 horas de cirurgia. Kátia veio de Palmas. Até o marido dela, o dentista que eu mal conhecia, apareceu. Mas Erinaldo não veio. Ele sabe? Perguntei a Kátia. Sabe, eu liguei. Ele disse que o pai deixou claro que não quer ver ele. E ele não veio mesmo assim? O pai dele está em cirurgia de coração. Kátia suspirou. Ele tem orgulho, orgulho idiota. Acha que foi injustiçado, que a família virou as costas para ele. Ele se virou primeiro. Eu sei, você sabe. Todo mundo sabe menos ele. Quando seu Agenor acordou da anestesia, a primeira coisa que perguntou foi: cadê a Analice? Eu estava ali, segurando a mão dele. Tô aqui, seu Agenor. E a Valentina? Tá com minha mãe, tá bem. Ele apertou minha mão com força surpreendente para alguém que tinha acabado de sair de cirurgia. Se eu morrer, você cuida das fazendas. O senhor não vai morrer. Todo mundo morre, mas eu não vou ainda. Tenho que ver minha neta crescer, ver você tocar as fazendas, ver meu filho se arrepender. O Erinaldo não vai se arrepender. Vai, um dia vai, quando for velho e sozinho e perceber que jogou tudo fora por uma buceta. Mesmo dopado de anestesia, seu Agenor era direto. Ele ficou internado por 2 semanas. Quando recebeu alta, os médicos foram claros. Seu Agenor, o senhor não pode mais trabalhar como trabalhava, nada de sol quente, nada de estresse, nada de esforço físico. Então eu vou morrer mesmo, ele disse meio brincando, meio sério, porque eu não sei viver parado. Mas tentou, por Dona Celina, por Valentina, por mim. Passou a supervisionar apenas de casa. Eu ia até ele todo dia para discutir decisões, mostrar relatórios, pedir conselho. Você não precisa mais de mim, ele dizia sempre. Preciso sim, sempre vou precisar. Agosto de 2024. Estava na fazenda verificando cerca quando recebi ligação de número desconhecido. Hesitei antes de atender. Alô? Analice? A voz era familiar, mas demorei 1 segundo para reconhecer. Jéssica. O que você quer? Eu preciso conversar com você. A gente não tem assunto. Por favor, só 5 minutos, é importante. Contra meu bom senso, aceitei encontrá-la. Marcamos num café em Palmas, território neutro. Ela chegou 10 minutos atrasada. Estava diferente. Mais magra, olheiras fundas, cabelo sem brilho. Obrigada por vir, ela disse sentando na minha frente. Fala logo, eu tenho trabalho. Eu queria pedir desculpas. Ri, não tinha humor. Desculpas? Você quer se desculpar? Eu sei que não muda nada. Eu sei que você não tem motivo para me perdoar, mas eu preciso dizer. Então diz. Ela respirou fundo. Eu não sabia que ele era casado no começo. Ele não usava aliança. Nunca falava de você. Quando descobri, ele disse que vocês já tinham se separado, que só moravam juntos pela Valentina. E você acreditou. Acreditei, porque eu queria acreditar, porque eu estava apaixonada. Paixão não é desculpa para destruir família. Eu sei. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu sei. E eu paguei caro. Perdi meu emprego, perdi meu respeito. Minha família em Palmas não fala mais comigo. Eu virei a professora vagabunda que ficou com pai de aluno casado. Não senti pena. E o Erinaldo? Terminou comigo. Ou melhor, eu terminei com ele quando descobri que ele estava dando em cima de outra. Ele não muda. Não muda. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Analice, eu destruí minha vida por um homem que não valia nada, e no processo destruí a sua também. Me desculpa. Olhei para ela. Vi uma mulher quebrada, arrependida, pagando o preço das escolhas que fez.
Eu não te perdoo, falei, minha voz firme. Não agora, talvez nunca, mas aceito suas desculpas. É mais do que eu mereço. É. Levantei para ir embora. Analice. Ela me chamou. Só mais uma coisa. O quê? Você saiu dessa muito melhor que eu. Você tem dignidade, tem sua filha. Tem trabalho, tem família. Eu não tenho nada. Você tem sua vida pela frente. Faz escolhas melhores da próxima vez. Saí do café sem olhar para trás. Setembro de 2024. Um ano depois do início da traição, 2 anos depois de Jéssica chegar em Brasilândia, a vida tinha se estabilizado. Eu tocava 30% das fazendas sozinha. Lucro de 27.000 rallies por mês, como seu Agenor prometera. Tinha comprado carro novo, uma caminhonete necessária para trabalho em fazenda. Tinha reformado a casa, trocado móveis, pintado paredes, arrancado tudo que lembrasse Erinaldo. Valentina estava bem. Terapia infantil ajudava ela a processar a separação dos pais. Ela fazia 7 anos em outubro. Estava crescendo forte, esperta, segura. Mamãe, eu vou ser fazendeira igual você quando crescer, ela disse um dia. Vai mesmo? Vou, eu gosto de vaca. Vaca é legal. E o vovô Agenor disse que as fazendas vão ser minhas um dia. Vão sim. Então eu preciso aprender. Você me ensina? Ensinei. Nos fins de semana, levava ela para a fazenda. Mostrava gado, pasto, instalações. Ela adorava. Era tão diferente de Erinaldo que sempre achou fazenda coisa de caipira, mesmo tendo crescido nisso. Outubro de 2024. Aniversário da Valentina. Festa em casa. Poucos amigos. Umas 10 crianças da escola. Bolo de chocolate, brigadeiro. Decoração da galinha pintadinha que ela ainda amava apesar de estar crescida demais para isso. Seu Agenor e Dona Celina vieram. Kátia com os filhos. Minha mãe. Danúbia com as filhas. Estávamos cantando parabéns quando a campainha tocou. Fui atender. Era Erinaldo. Ele estava diferente. Mais magro, roupas gastas, barba por fazer. Mas era ele. O que você está fazendo aqui? É aniversário da minha filha. Eu vim trazer presente. Você não foi convidado. Ela é minha filha, Analice. Eu tenho direito. Você não tem direito de aparecer sem avisar. Você não tem direito de entrar na minha casa. Nossa casa, ele corrigiu. Minha. A justiça decidiu. Você não mora mais aqui. Ele tentou olhar por cima do meu ombro. Deixa eu pelo menos dar o presente para ela. Contra meu melhor julgamento, peguei o pacote embrulhado em papel de presente amassado. Eu dou para ela. Analice, por favor. Eu só quero ver ela. Só um minutinho. Ela não quer te ver. Ela é criança, não sabe o que quer. Ela tem 7 anos, sabe muito bem. Ele olhou para mim, e pela primeira vez em meses, vi vulnerabilidade real no rosto dele. Eu estraguei tudo, não foi? Foi. Eu sinto falta, da Valentina, de você, da vida que a gente tinha. Você devia ter pensado nisso antes de enfiar seu pau na professora dela. As palavras saíram cruas, mas verdadeiras. Eu sei, eu fui idiota, eu perdi tudo. Você jogou fora, tem diferença. Ele passou a mão pelo rosto, gesto que conhecia tão bem. Eu posso mudar, eu posso ser melhor. Você pode, mas não comigo, e não com ela. Você perdeu esse direito. Analice, vai embora, Erinaldo. Vai embora antes que eu chame a polícia. Ele ficou ali por mais alguns segundos, depois virou e foi embora. Voltei para a festa. As crianças estavam comendo bolo, alheias ao drama que tinha acontecido na porta. Quem era? Dona Celina perguntou baixinho. Erinaldo. Trouxe presente. Você deixou ele entrar? Não. Fez certo. Dei o presente para a Valentina mais tarde, quando os convidados foram embora. Isso é do seu pai. Ela olhou o pacote com desconfiança. Eu não quero. Abre pelo menos. Ele escolheu para você. Ela abriu. Era uma boneca, bonita, mas genérica, comprada em loja de departamento. É bonita.
Ela disse sem emoção. Você não gostou? Mamãe, eu tenho 7 anos. Eu não brinco mais de boneca. Ele não sabia. Ele tinha perdido tanto tempo que não sabia nem mais o que a própria filha gostava. Pode guardar então. Quem sabe você goste mais tarde. Tá bom. Ela nunca mais olhou para a boneca. Dezembro de 2024. Um ano depois do Natal que mudou tudo. Dona Celina me chamou para conversar numa tarde de sábado. Analice, eu quero fazer ceia de Natal na nossa casa de novo, mas só se você concordar. Dona Celina. Eu sei que tem memórias ruins, mas também tem memórias boas. Valentina cresceu vindo aqui nos natais. Eu não quero que ela perca isso por causa do que o irmão dela fez. Irmão? Demorou um segundo para perceber que ela estava falando de Erinaldo. Você considera ela mais filha que ele. Ela é mais filha. Sangue não significa nada se não tiver caráter. Está bem, a gente vem. Obrigada, filha. Natal de 2024 foi diferente. Mesma casa, mesma mesa, mesma família, menos um. Erinaldo não foi convidado, e dessa vez ninguém sentiu falta. Valentina estava linda num vestido verde que escolhemos juntas. Cabelo preso com laço vermelho, sorriso no rosto. Vovô, você vai me ensinar a laçar bezerro no ano que vem? Ela perguntou para seu Agenor. Vou sim, minha neta. Mas tem que ter força no braço. Eu tenho. Eu como tudo no almoço. Todo mundo riu. Era diferente. Era mais leve. Era real. Durante o jantar, Kátia levantou o copo de vinho. Eu quero fazer um brinde pro ano que passou, que foi difícil, mas nos ensinou muito. Todo mundo levantou os copos. Até Valentina com seu copo de suco de uva. E para a Analice, Kátia continuou, que mostrou que força não é só aguentar, é também saber quando soltar. A Analice. Todo mundo repetiu. Senti lágrimas arderem, mas eram lágrimas boas dessa vez. Janeiro de 2025. Estava na fazenda checando gado quando recebi ligação de Dr. Maurício. Dona Analice, tenho novidades. Boas ou ruins? Depende de como você vê. Erinaldo entrou com pedido de revisão de visitação. Ele quer ver a Valentina regularmente. Meu estômago apertou. E ele pode fazer isso? Pode, ele é o pai, mas vai depender do que a Valentina quer e do que o juiz decidir. A audiência foi marcada para fevereiro. Dessa vez, Erinaldo apareceu pessoalmente. Ele tinha melhorado um pouco, barba feita, roupa limpa, cabelo cortado, mas ainda havia aquele ar de derrota nos ombros curvados. A juíza, a mesma mulher de olhos cansados, olhou os papéis. O requerente solicita visitação quinzenal com a menor. A requerida se opõe? Dr. Maurício se levantou. A menor se opõe, Excelência. Com 7 anos de idade, ela tem direito de expressar sua opinião. Traga a menor. Valentina entrou na sala acompanhada de uma psicóloga do juizado. Ela estava séria, mais madura que seus 7 anos. Valentina. A juíza se abaixou para ficar na altura dela. Você sabe por que está aqui? Sei. O papai quer me ver. E você quer ver ele? Silêncio. Você pode falar a verdade. Ninguém vai ficar bravo. Eu não quero. A voz dela saiu baixinha, mas firme. Por quê? Porque ele fez minha mãe chorar e porque ele mentiu. Mentiu sobre o quê? Ele disse que a tia Jéssica era só amiga, mas não era. Adulto não deve mentir. A juíza olhou para Erinaldo. Ele estava com lágrimas nos olhos. Senhor Erinaldo, a senhora tem algo a dizer? Ele se levantou, a voz trêmula. Valentina, filha, papai sente muito. Papai errou, mas papai te ama. Adulto que ama não mente. Ela respondeu com aquela lógica implacável infantil. Não havia resposta para isso. A juíza suspirou. Visitação indeferida até a menor expressar desejo de ver o genitor. Processo arquivado. Erinaldo desabou na cadeira. Eu levei Valentina pela mão. Quando passamos por ele, ela parou. Pai. Ele levantou os olhos, esperançoso. Quando você parar de mentir, a gente conversa. Depois saiu,
me puxando pela mão. Março de 2025. Recebi ligação de Danúbia. Ana, você precisa saber. O Erinaldo tá saindo com outra. Senti nada. E daí? E daí? Você não tá brava? Por quê? A gente tá divorciado há quase 1 ano. Ele pode sair com quem quiser. Mas... Danúbia, eu não amo mais ele. Não sei se ainda amo. Não sei se algum dia amei de verdade ou se era só necessidade de ter família. Silêncio do outro lado. Você superou. Superei? Não sei. Mas eu aceitei. E tô vivendo. Abril de 2025. Seu Agenor me chamou na varanda dele. Analice, senta. Preciso falar uma coisa. Sentei, o coração apertando. Ultimamente, quando ele pedia para conversar, era sobre testamento, sobre morte, sobre preparar para quando ele não estivesse mais ali. Eu quero que você case de novo. A frase me pegou de surpresa. O quê? Casa de novo. Você tem 33 anos. Ainda é nova. Ainda pode ser feliz. Seu Agenor, eu não preciso de homem para ser feliz. Eu sei. Você provou isso. Mas também não precisa ficar sozinha por causa de um filho da puta. Ri. Eu não tô pronta. Eu sei. Mas quando tiver, não tenha medo. Meu filho não define você. A traição dele não define você. Você define você. Segurei a mão enrugada dele. Obrigada. E quando você casar de novo? Se você casar de novo, o cara tem que saber que você não é mulher de ficar em casa fazendo bolo. Você é mulher de tocar fazenda, de mandar em peão, de negociar com o comprador. O cara tem que aceitar isso. E se ele não aceitar? Manda tomar no cu. Ri de novo. Seu Agenor sempre sabia me fazer rir. Maio de 2025. Estava no mercado quando vi ele, Erinaldo. Estava com uma mulher, loira, uns 20 e poucos anos, batom vermelho. Ele me viu, congelou. Eu podia ter desviado. Podia ter fingido que não vi. Podia ter saído correndo. Mas não fiz nada disso. Continuei comprando. Peguei leite, pão, café. Normal. Como se ele fosse estranho qualquer. Quando fui para o caixa, ele estava na fila ao lado. Nossos olhares se encontraram. Oi, Analice. Oi. Você tá bem? Tô, você? Eu tô tentando. Que bom. Silêncio constrangedor. Essa é a Jaqueline, minha namorada. A loira sorriu sem jeito. Eu sorri de volta, sem rancor, sem raiva. Prazer, boa sorte com ele. Não foi sarcástico, foi sincero. Paguei minhas compras e saí. E percebi que não senti nada. Nada de raiva, nada de dor, nada de ciúme, apenas indiferença. E foi libertador. Junho de 2025. Estava na fazenda quando Valentina veio correndo. Mamãe, mamãe, o vovô Agenor disse que quando eu fizer 15 anos, ele vai me dar uma vaca. Uma vaca? É, uma vaquinha para eu cuidar. Ele disse que é o começo do meu rebanho. Ri da empolgação dela. Você vai cuidar bem da vaquinha? Vou dar nome nela e tudo. Vou chamar ela de Mimosa. Mimosa é bonito. E quando eu fizer 18 anos, o vovô disse que eu vou poder trabalhar de verdade na fazenda. Não só brincar, trabalhar mesmo. Via o futuro dela se desenhando. E era lindo. Julho de 2025. Danúbia me arrastou para um bar em Palmas. Ana, você precisa sair, precisa se divertir. Não pode só trabalhar. Eu tô bem. Tá não. Você tá no automático. Trabalha, cuida da Valentina, dorme, repete. Você precisa viver. Fomos para um bar com música ao vivo, cerveja gelada, gente bonita. Um homem se aproximou. Oi, posso pagar uma cerveja para você? Era bonito, uns 35 anos. Sorriso simpático. Olhei para Danúbia. Ela me empurrou. Vai, vive. Aceitei a cerveja. Conversamos. Ele era veterinário. Trabalhava em fazendas, entendia meu mundo. Você trabalha onde? Nas fazendas Mendonça. Conheço. Seu Agenor é cliente meu. Pequeno mundo. Ele me pediu o número. Dei. Posso te ligar? Pode. Ele ligou. Saímos algumas vezes.
Jantares, cinema, conversa. Não virou nada, não tinha química. Mas foi bom. Foi bom saber que eu conseguia, que não estava quebrada permanentemente. Agosto de 2025. Seu Agenor teve outro infarto. Dessa vez, não sobreviveu. Morreu no hospital, cercado pela família. Dona Celina, Kátia, eu, Valentina. Suas últimas palavras foram: cuida das minhas terras, cuida da minha neta. Eu cuido, prometo. Ele apertou minha mão uma última vez. Depois fechou os olhos e foi. O enterro foi o maior que Brasilândia já viu. Metade da cidade apareceu. Seu Agenor era respeitado, temido, mas também amado. Erinaldo apareceu. Ficou no fundo. Não se aproximou da família. Depois do enterro, ele tentou falar com Dona Celina. Mãe, vai embora, Erinaldo. Mas mãe, é meu pai. Seu pai morreu decepcionado com você. Morreu sem te perdoar. Você não tem o direito de chorar ele agora. As palavras foram cruéis, mas verdadeiras. Ele foi embora sem olhar para trás. A leitura do testamento confirmou o que seu Agenor tinha dito. 60% das fazendas para mim, 40% para Dona Celina. Erinaldo, 0. Ele tentou brigar na justiça. Alegou que era deserdamento injusto, que tinha direito à legítima. Dr. Maurício destroçou o caso. Seu Agenor deixou documentado todos os motivos: adultério, abandono da família, uso de menor para encobrir traição, desrespeito aos valores familiares. O testamento é irrevogável. Erinaldo perdeu. Perdeu tudo. Setembro de 2025. Um ano depois da morte de seu Agenor, a vida tinha se estabilizado de novo. Eu tocava 60% das fazendas. Dona Celina tinha se aposentado completamente, deixando a parte dela também sob minha administração. Lucro mensal: 90 mil reais, 90 mil reais por mês. A menina que tinha crescido em casa de chão batido agora era uma das mulheres mais ricas da região. Valentina estava com 8 anos, inteligente, forte, segura. Mamãe, quando eu crescer, eu vou ser fazendeira igual você. Vai mesmo? Vou, e vou ser ainda melhor. Acreditei nela. Outubro de 2025. Encontrei Erinaldo pela última vez. Foi acidental. Posto de gasolina na BR. Ele estava mais velho, cansado, derrotado. Analice. Erinaldo, você tá bem? Tô. E você? Sobrevivendo. Silêncio. Valentina tá bem? Tá. Crescendo linda e forte. Ela ainda não quer me ver? Não. Ele assentiu, aceitando. Você foi tudo que eu tinha de bom, e eu joguei fora. Jogou. Se eu pudesse voltar no tempo, mas não pode. Ninguém pode. Eu sei. Olhei para ele. Vi um homem quebrado, arrependido, pagando o preço das escolhas que fez, e senti pena, não amor, não raiva, apenas pena. Erinaldo, eu te desejo o melhor, de verdade, mas longe de mim e da minha filha. Eu sei. Cuida da sua vida, faz escolhas melhores. Vou tentar. Voltei para o carro. Ele ficou ali, na frente do posto, pequeno e sozinho, e percebi que eu estava livre, livre do passado, livre da dor, livre dele. Dezembro de 2025, Natal de novo. Dona Celina, Kátia com a família, eu e Valentina. Mesa farta, risadas, amor. Durante a ceia, Valentina levantou o copo de suco. Eu quero fazer um brinde. Todo mundo olhou para ela surpreso. Pro vovô Agenor, que tá no céu, e pra mamãe, que é a mulher mais forte que eu conheço. Senti lágrimas escorrerem. A mamãe. Todo mundo repetiu, e eu soube. Soube que tinha sobrevivido, que tinha superado, que tinha vencido. Janeiro de 2026. Hoje. Tenho 33 anos. Moro na mesma casa que era do meu casamento, mas que agora é só minha. Toco 3 fazendas, 2.000 cabeças de gado, 2.000 hectares de terra, lucro de 90 mil reais por mês. Valentina tem 8 anos e meio. Quer ser fazendeira. Vai ser. Minha mãe mora comigo. Finalmente aposentada. Finalmente feliz. Dona Celina é minha melhor amiga.
Quem diria? E eu sou livre. Livre do passado, livre da dor, livre da vergonha. Sou a mulher que nasci em casa de madeira e agora manda em fazenda. Sou a mulher que foi humilhada por 9 anos e agora é respeitada. Sou a mulher que foi traída e agora é próspera. Sou Analice. E essa é minha história. A história de como uma pergunta inocente de uma criança de 6 anos destruiu um casamento, mas salvou uma vida. A história de como a pior noite da minha vida foi também o começo da melhor. A história de como eu aprendi que força não é aguentar, é saber quando soltar. Se você está lendo isso e está vivendo uma mentira, deixa eu te dizer uma coisa. A verdade sempre aparece. Sempre. Pode ser pela boca de uma criança, por um celular esquecido, por uma fofoca, por acaso. Mas sempre aparece. E quando aparecer, não tenha medo. A verdade dói, mas a mentira mata devagar. Eu sei porque eu quase morri. Mas não morri. Renasci. E você também pode renascer. Só precisa ter coragem de deixar morrer o que já estava podre. Meu casamento morreu naquele Natal de 2023. Mas eu nasci de novo. Mais forte, mais sábia, mais eu. E se uma menina pobre de Brasilândia do Tocantins conseguiu, você também consegue. Acredita. Ah, e se você quer saber do Erinaldo, última vez que soube, ele estava morando em Palmas, ainda vendendo ração, ainda trocando de namorada a cada 6 meses, ainda sozinho. O homem que ia herdar 3 fazendas agora não tem onde cair morto. E sabe o que é mais triste? Não é a pobreza, é a solidão. Ele tá sozinho porque ninguém confia nele. Não a mãe, não a irmã, não a filha, não a ex-esposa. Ele destruiu todas as pontes e agora vive numa ilha de arrependimento que ele mesmo construiu. Eu podia sentir satisfação, mas só sinto pena, porque no fim ele perdeu muito mais que dinheiro. Perdeu família, perdeu respeito, perdeu a si mesmo. E isso nenhum dinheiro no mundo compra de volta. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história. Ela não é bonita, não tem final de conto de fadas, mas tem algo melhor. Tem verdade, tem dor, tem superação, tem força e tem esperança. Esperança de que não importa de onde você veio, não importa o que fizeram com você, não importa quantas vezes te jogaram no chão, você pode levantar. Eu levantei, e se eu conseguir, você também consegue. Acredita em você. Porque às vezes, quando mais ninguém acredita, você tem que ser sua própria salvação. Foi o que eu fui, e foi o bastante. Boa noite, ou bom dia, dependendo de quando você está ouvindo isso. Me conta nos comentários, que horas é aí? De qual cidade você está assistindo? E se você viveu ou conhece alguém que viveu algo parecido, deixa seu relato também. A gente cresce quando compartilha. E quem sabe sua história ajude alguém como a minha te ajudou. Se você gostou, deixa like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal de Relatos. Até a próxima. E lembra, você é mais forte do que pensa. Beijo no coração.